bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast AlphaCast. Aqui, no episódio de hoje, a gente vai apresentar sobre as mulheres na astronomia. E quem vai apresentar hoje vai ser eu, a Laís e a Vitória. Nós estamos aqui com as nossas convidadas, Cecília Pêniga Postigo. Oi, gente! Beatriz Barburi. Fala, galera! E Maia Carol Jensen. Boa tarde, pessoal. Todas as presentes aqui hoje são astrônomos que já atuaram na área. E é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Que isso, não foi nada. Para começar, elas vão falar um pouco sobre suas vidas, começando por você, Cecília. Nos conta um pouco da sua história, da sua vida. Bom, a minha jornada ela começou na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Era uma das poucas universidades que aceitavam a presença de mulheres, né? E quando eu comecei a pensar numa carreira de astrofísica, eu decidi ir para Harvard, nos Estados Unidos. E lá foi que eu entrei para o observatório e eu fui contratada junto com 80 mulheres para a gente estudar algumas fotografias espaciais. E aí foi nessa época, né, durante o meu doutorado, que eu fiz a minha descoberta, que foi considerada revolucionária, que eu concluí, né, que as estrelas eram compostas de hélio e hidrogênio. E eu fui muito contestada na época, porque já tinha uma crença que a composição das estrelas era similar à da Terra. Mas quando a minha descoberta foi confirmada, isso se tornou um marco muito importante na minha carreira. Muito legal essas contribuições à ciência e é realmente brilhante você ter feito essa descoberta da composição das estrelas. Eu concordo, Laís. Eu acho isso muito interessante mesmo. Agora você, Beatriz. Fala um pouco de você, da sua vida. Quando eu era pequena, eu gostava de ler. E aí teve um dia que meu irmão recebeu o livro 1, 2, 3 Infinito, que era feito de um astrônomo. E aí foi aí que tudo começou. E aí depois de um tempo, né, eu fiz a faculdade de Física na USP, fiz meu mestrado na IAG-USP e também fiz o meu doutorado na França. E aí eu consegui também um prêmio lá que o tema era a vida das estrelas desde o nascimento do universo até os dias de hoje. Também fui professora e chefe do departamento astrônomo e de geofísica lá na USP. E o bom de ser professora é poder ver as jovens começando a sua carreira, sabe? Fazendo seus estudos, fazendo suas pesquisas e recebendo seus prêmios. E também é bom ver elas representando nessa área das mulheres na astronomia. Então quer dizer que você estudou na França, Beatriz? Por que você não quis estudar aqui no Brasil? No Brasil ainda estava no começo, né, da astrofísica. E aí eu sabia que eu estava decidida a fazer faculdade em outro país, mas eu não sabia qual era. Até que um doutor que estava voltando da França, um doutor lá do Rio de Janeiro, me ajudou. E aí ele fez contato com a equipe dele e que deu tudo certo para mim também, a fazer esse trabalho na equipe. E além de eu já saber francês, então, tudo se encaixou, aí deu tudo certo. Que impressionante essa história, achei bem chique, não é, Vi? Sim, eu nunca achei que a astronomia brasileira tinha tanta relevância assim. E por último, né, mas não menos importante, a nossa querida May, conhecida por ser a primeira mulher a dançar no espaço, né? E aí, me desconta aí como é que foi um pouco dessa história? Bom, quando eu era criança, eu sempre admirei as estrelas. E eu sempre queria ir para o espaço, eu tinha o sonho de querer ir para o espaço. E chegou um momento na minha vida que eu estava decidida em ir para o espaço. Liguei para o Centro Espacial Johnson e logo falei, eu quero me inscrever para ser astronauta. E eles não riram e eu fui aceita. E enquanto eu decolava na missão STS-47, eu pensei na May, de 16 anos, que queria ir para o espaço. E eu senti uma conexão enorme com as estrelas, com qualquer cometa. E essa foi a minha grande conexão. Que história inspiradora, May. Agora que a gente conheceu um pouco da história maravilhosa de vocês, vamos colocar algumas questões. Aqui vem uma pergunta para te discutir só um pouquinho mais. Vocês já sentiram alguma dificuldade por serem mulheres nessa área? Ou algum tipo de pressão? Nossa, assim, como eu disse, né, eram poucas universidades que aceitavam que as mulheres estudassem nelas, porque existia um ambiente muito machista, eu acho que até hoje existe, né, tanto na ciência quanto no ensino, e felizmente, né, as mulheres, né, estão conseguindo mais espaço, né, nessas áreas.
E eu fui muito ridicularizada, né, por causa da minha teoria. Um astrônomo muito famoso disse que era completamente impossível. E deu estar certo, né? E eu também tive muita dificuldade de conseguir um espaço em Harvard. Eu até consegui um posto para ajudar o diretor da época, mas não era um posto considerado oficial. E eu só fui conseguir me tornar professora foi depois de uns 20 anos. E aí, né, que eu consegui o marco, né, de primeira professora de Harvard. Bom, isso me lembra na época do meu doutorado, né? Que a sala, a maioria era homem, né? E sempre o trabalho em grupo tinha aquele preconceito e a falta de confiança no meu trabalho por ser mulher. Nas minhas vivências, quando eu contava às pessoas que eu queria ir para o espaço, normalmente elas falavam que era loucura e que não ia dar certo, porque eu era uma mulher negra em um país extremamente segregacionista, com os astronautas em sua maioria brancos. Galerinha, eu acabei de ver aqui, a gente recebeu uma doação agora há pouco da Sabina. Muito obrigada, Sabina. Muito obrigada por apoiar o nosso canal. Ela mandou uma pergunta para vocês, meninas. Vou ler aqui. Ouvindo todos esses relatos entre vocês, como vocês acham que podemos incentivar mais mulheres na área, ou até as crianças que, como a May, gostam muito do espaço, a quererem seguir essa carreira? Acho que a gente pode encorajar essas crianças a serem astrônomo ou astrofísica, a sempre incentivar seus sonhos, né? E nunca falar que é loucura ir pra Lua, sabe? E sempre desde criança desenvolver esse trabalho nelas. Sabe, no meu tempo, as oportunidades para as mulheres na ciência eram muito limitadas, mas eu me recusei, sabe, a aceitar essas barreiras. E para mim, ser astrônoma significa mergulhar fundo na ciência e fazer descobertas. Então eu encorajo todas as jovens que querem seguir nessa carreira a perseguir os seus objetivos e não questionarem o seu valor, sabe? Acho que é tudo isso que elas falaram mesmo. Também acrescento que pode ser também levar a gente, como mulheres na ciência, como representantes, como uma inspiração para vocês que desejam seguir o mesmo trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, meninas. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Bom, a gente vai ficando por aqui e muito obrigada pela presença de vocês aí no chat. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse nosso podcast. E a gente vai ficando por aqui. Tchau!